Não tem jeito, já estouramos o tempo em 1 minuto, 21 horas e 6 minutos. Iniciando agora oficialmente o episódio número 54 do nosso raio-x da questão, em que a gente define um determinado tópico do direito administrativo, traz algumas questões para que a gente possa fazer o raio-x dessas questões, o que eu chamo de raio-x da questão. É analisar quais são os conceitos, características e elementos teóricos necessários para você ler, compreender, analisar, julgar e gabaritar questões relativas àquele assunto. E o assunto de hoje é um tema relacionado a poder hierárquico, poder regulamentar, relacionado à função regulatória do Estado, agências reguladoras, separação dos poderes. É o fenômeno da deslegalização. Vamos acionar já a nossa caneta mágica para ver se está tudo ok. Vamos ver se está tudo certo aqui, olha. Vamos lá. Episódio número 54. Está aí. 54 do nosso raio-x da questão. O tema, fenômeno da deslegalização. E aí, isso está dentro da moderna concepção do poder regulamentar. Sem mais delongas, vamos analisar a nossa primeira questão. Questão número 1. Banca Sebrasp, concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. O enunciado diz: o fenômeno conhecido como deslegalização consiste. Em que consiste? Então veja, o próprio enunciado, ele já te pergunta. Ele já está te perguntando, olha aí, ó, o que é esse fenômeno? E diz: consiste no excesso de decretos regulamentares existentes. Não. O excesso dos decretos regulamentares, isso seria alguma coisa entre o abuso de poder. Não é isso. Esse não é o fenômeno da deslegalização. Letra B. Na edição indiscriminada de medidas provisórias. Não, também não tem a ver com isso. Não tem a ver com medida provisória. Só para lembrar, a deslegalização, como eu já mencionei, tem a ver com o poder administrativo regulamentar, poder administrativo normativo. Então, letra A está fora, letra B está fora. Letra C. Consiste na possibilidade de o Poder Executivo editar normas de caráter geral. Isso aí, essa possibilidade, é na verdade o quê? O poder regulamentar. É o poder regulamentar. Não é especificamente o fenômeno da deslegalização. Letra D. A letra D diz: consiste na permissão, vamos lá, consiste na permissão do Poder Legislativo ao Poder Executivo de editar normas de caráter técnico de maneira inovadora. De maneira inovadora. Olha só. Então, essa questão aqui é o gabarito. Esse fenômeno é o Poder Legislativo aprova uma lei autorizando o Poder Executivo, quando ele for exercer o seu poder regulamentar, ele poder, em matéria técnica, inovar. Esse inovar seria o quê? Seria revogar uma norma técnica prevista em lei. Vejam bem, vamos anotar aqui, olha. Você tem a lei 1. Aí, essa lei 1 é sucedida por uma lei 2. Esta lei 2, a lei 2 em si, ela não revoga a lei 1. Mas ela confere ao Poder Executivo
ela confere ao Poder Executivo a prerrogativa de editar um ato regulamentar, um ato secundário, tá aí, e este ato regulamentar tem a possibilidade de alterar norma técnica de uma lei anterior. Vejam que este fenômeno sai da sistemática tradicional de que uma lei só pode ser alterada em seu conteúdo por uma outra lei. Aqui não, aqui nós estamos diante de um ato administrativo normativo autorizado, ele está autorizado por uma lei expressamente, autorizado a fazer o quê? A alterar, a modificar a norma técnica de uma lei anterior a ele e à Lei 2 que lhe deu esse poder. Calma, a gente só está contextualizando esquematicamente a lógica do fenômeno da deslegalização. Tudo bem em relação a isso? Na verdade, você está delegando funções normativas do Executivo, do Legislativo, delegando funções normativas técnicas em caráter técnico, telecomunicações, transportes terrestres, saúde suplementar. Você está transferindo, delegando competência do Poder Legislativo para o Poder Executivo. Só que ele não vai exercer por meio de lei delegada, vai exercer por meio de ato administrativo regulamentar. Mas fique calmo. Então, o gabarito aqui é letra D. Para confirmar o gabarito, a gente vai analisar a letra E. E a letra E diz o seguinte: consiste na edição de ato regulamentar que extrapole a norma regulamentada. Não. Isso aí não é permitido. Porque, na verdade, este ato aqui não vai extrapolar a norma que ele vai regulamentar. Essa norma disse que ele pode regulamentar uma norma anterior à Lei 2. Então, a Lei 2 vai ser regulamentada pelo ato normativo. E, ao regulamentar esse ato normativo, ele não extrapola. Ele faz aquilo que a Lei 2 permite, que é regulamentar alterando uma Lei 1. Fiquem atentos a isso. Então, letra E não pode ser. Prosseguindo, questão número 2. Questão número 2. Sobre a tese da deslegalização, é correto afirmar. E aí a letra A diz: consiste em uma nova roupagem da teoria da captura, tendo origem na França. Segundo tal tese, uma vez constatado o fenômeno da captura em determinado setor, imediatamente o ato normativo que ampara a captura perde o efeito. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Professor, o que é a teoria da captura? Só te digo o seguinte, não tem pertinência com o fenômeno que estamos estudando. Numa outra live, a gente foca para estudar, vocês podem me cobrar, a teoria da captura em matéria de direito administrativo. O importante é saber que ele misturou conhaque de alcatrão, que seria o fenômeno da deslegalização, com catraca de caminhão. Não tem nada a ver essa história aí da teoria da captura. Mas coloque aí, olha. O que você faria se você estivesse estudando sozinho? Bater o olho nessa teoria da captura, você coloca no seu rascunho, no seu material de rascunho, você tem um rascunho para quando você está fazendo o raio-x da questão. E aí, vai atrás. Vai atrás de pesquisar, vai consultar o seu material teórico. Tem vezes aqui que eu tenho que arriar a estante de livros teóricos aqui de administrativo. E vai encontrar a solução para isso aí. Perguntar ao professor. Então, vamos fazer isso aí como exercício. Qual é a sua missão? Daqui até a próxima live, que é amanhã, você vai postar no chat, vai entrar já no início e falar o que é a teoria da captura.
Beleza. Letra B. Letra B. A letra B diz: deslegalização consiste no fenômeno de delegação por parte das agências reguladoras para particulares instituírem códigos de autorregulação. Tem nada a ver com isso. Completamente errado. Nada a ver com isso. Não é esse fenômeno. Prosseguindo. Questão número 2, letra C. O Poder Legislativo dispõe parte de sua parcela de atribuição legislativa em favor das agências reguladoras, abrindo espaço para que essas possam editar normas gerais abstratas com força de lei. Perfeitamente isso. O gabarito. O Legislativo passa para as agências reguladoras, ou seja, passa para o Poder Executivo. Essa prerrogativa de editar normas gerais e abstratas, aqui nós estamos falando de atos normativos administrativos, está aí, que vão ter força de lei, a força de alterar normas técnicas que estavam consolidadas em uma lei anterior. Tá aí. Letra C. E letra D, para confirmar o gabarito. Consiste ou é o fato de as normas expedidas pelas agências reguladoras terem natureza infralegal, parecidas com as normas editadas pelo Poder Executivo. Não. O fato de as normas editadas por agências reguladoras e pelo Poder Executivo ter natureza infralegal, isso é uma característica própria do poder administrativo regulamentar que as agências reguladoras também têm. Então, está errado isso. Está errado. E letra E, a tese defende o fato de que, uma vez que a norma é sobreposta por fatos de ordem econômica, ela perde eficácia imediata. Também não é isso. Ou seja, a sobreposição de uma norma pelos novos fatos, isso não lhe tira a eficácia, não necessariamente. Por quê? Porque no direito administrativo não existe, ou seja, não existe revogação fática de normas, que é o chamado desuso, revogação por desuso. Isso não acontece. Então, mais uma vez a questão querendo saber o que é, qual é a característica inerente aí o fenômeno da deslegalização, gabarito, letra C, questão número 2. Questão número 3. Questão número 3. Diz assim o enunciado: no tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item. O fenômeno da deslegalização, também chamada de delegificação, são sinônimos, significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior à lei. Isso está correto. Coloca aí. O que vai acontecer? Ainda não estou fazendo a revisão teórica, estou fazendo a contextualização do fenômeno para você visualizar. Olha só, a nossa estrutura legislativa, normativa, é assim, ó. No topo de tudo está a CF de 88, Constituição. Abaixo dela tem as chamadas leis. E essas leis aqui são aquelas que estão no artigo 59 da CF. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, medida provisória, resoluções legislativas e emenda à Constituição. Aqui nós temos os chamados atos normativos
primários, por excelência, são aqueles que podem inovar na ordem jurídica, criar direitos, obrigações, criar e extinguir deveres que não estavam ou já estavam previstos em uma lei tramitada e aprovada pelo Legislativo. E aqui abaixo estão os chamados atos normativos ou regulamentares. Tá aí. Ou regulamentares. São chamados atos normativos secundários. Beleza. A partir do momento, lá na década de 90, em que se começou a adotar e se implantou no Brasil a sistemática da regulação das agências regulatórias ou reguladoras, o que o legislador incorporou também? Um fenômeno que já ocorria na Europa e nos Estados Unidos, que é o seguinte: ele aprova uma lei 2, aqui dentro, sendo que aqui dentro já tinha uma lei 1. Aí essa lei 2, ela delega poder para alterar a lei 1. Então, o próprio legislador está dizendo: olha, você é administrador, por meio de um ato administrativo normativo, regulatório, de natureza técnica, você pode dispor alterando uma lei que eu mesmo editei no passado. Então, o legislador, ao aprovar a Lei 2, dá ao Poder Executivo, agências reguladoras, a prerrogativa de editar normas infralegais que alteram aspectos técnicos de uma lei feita anteriormente pelo próprio legislador. Essa é a ideia do fenômeno da deslegalização ou delegificação, são sinônimos, e aí é conforme está na questão número 3. Simples assim. Vamos fazer mais esquemas, mais detalhamentos, mais aprofundamentos na segunda metade aqui da nossa live de hoje. Calma, fique tranquilo. Questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte: foi editada a portaria ministerial que regulamentou, com fundamento direto no princípio constitucional da eficiência, a concessão de gratificação de desempenho aos servidores de determinado ministério. Com referência a essa situação hipotética e ao poder regulamentar, julgue o próximo item. E o item diz o seguinte: na hipótese considerada, a portaria não ofendeu o princípio da legalidade administrativa, tendo em vista o fenômeno da deslegalização com fundamento no texto constitucional. Está errado. Coloca aí. Errado. Esse item está errado. Item errado. Muito bem. Mais uma vez, vejam só. O fenômeno da deslegalização não eliminou da ordem jurídica esta lógica aqui, olha. Constituição Federal, leis, atos normativos administrativos. Tá aí. Por quê? Porque esses atos normativos, qual é a regra? Eles não podem contrariar uma lei. Fala, professor, mas o senhor não acabou de explicar lá na questão número 3 que o fenômeno é um pouco diferente? Não, cuidado. Aqui na questão 3, olha, o próprio legislador editou uma lei 2, dando ao Poder Administrativo Regulamentar
a possibilidade de fazer alterações técnicas sobre aquilo que dispunha uma Lei 1 que o próprio legislador tinha editado. Então, esse poder regulamentar, ele não vai estar contrariando a lei, ele vai estar cumprindo a Lei 2, que autorizou modificar aspectos técnicos de uma Lei 1 anterior à própria Lei 2. Isso não significa que o fenômeno da deslegalização confere poderes ao poder regulamentar, ou a prerrogativa do poder regulamentar, contrariar a lei. Ele não vai contrariar a lei. Ele vai, para dar cumprimento à Lei 2, ele vai alterar aspectos técnicos que estavam regulamentados numa Lei 1. Mas isso o próprio legislador deu ao executivo o poder de modificar uma lei dele, legislador, só que anterior. É isso que está acontecendo. Então, a questão número 4 está errada por quê? Porque na hipótese considerada, a portaria não ofendeu o princípio da legalidade. Ela ofendeu. Olha o que fez a portaria. Olha o que fez essa portaria. Foi editada portaria ministerial que regulamentou com fundamento direto no princípio constitucional da eficiência a concessão de gratificação de desempenho aos servidores de determinado ministério. Ou seja, ele contrariou, ou essa portaria contrariou o artigo 37, inciso 10 da CF, que é só por lei que você pode fazer alterações remuneratórias. Questão número 5. Questão número 5. Diz assim, olha, os regulamentos são publicados por meio de decreto, que é a forma de que se revestem os atos editados pelo chefe do Poder Executivo. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo. Vamos analisar rapidamente as assertivas 1 e 2, mas o nosso foco aqui da nossa live de hoje é a assertiva 3, está destacada em azul aqui. Então, 1. Ao contrário do decreto meramente regulamentar, regulamento executivo, editado para detalhar a fiel execução da lei, o decreto autônomo, regulamento dependente, está sujeito ao controle de constitucionalidade. Isso aí está correto. Isso aí está correto. Verdadeiro. 2. O regulamento autônomo. Vou perguntar uma coisa. Você sabe o que é regulamento autônomo? Você conhece quais são as características jurídicas e os efeitos do regulamento autônomo, chamado decreto autônomo? Se você não sabe, você vai anotar aí, ó, o que é e quais suas características. Jurídicas. Gente, se você não está num domingo qualquer resolvendo a prova do seu concurso, o estudo das questões não é para dar quantidade, é para dar qualidade. Bateu o olho, está sabendo tudo sobre regulamento autônomo, decreto autônomo, passa direto. Não está sabendo? Circula, bota no seu rascunho e quando você for desenvolver o seu carnaval lá no material teórico, você vai ter de encontrar as soluções para essas demandas conceituais teóricas que você está tendo lacuna aqui. Então, o regulamento autônomo, o decreto autônomo é considerado ato normativo primário, isso é verdade, porque retira sua força diretamente da Constituição e não do poder regulamentar. Isso está correto. 3. Atualmente, é aceito o fenômeno da deslegalização. Isso é verdade. Desde a década de 90, quando se implantou o sistema de regulação no Brasil, vem se aceitando cada vez mais o fenômeno da deslegalização, também chamado de legificação, pelo qual a normatização sai da esfera da lei para a esfera do regulamento autorizado. Isso aqui, gente, olha, grava essa expressão, anota aí. Regulamento autorizado. Nossa, essa aqui está verdade. Vamos colocar logo o gabarito para você focar no gabarito. Olha aqui. Olha.
nós temos aqui a situação já reiterada por mim. CF/88. Aqui você tem as leis e aqui você tem os atos normativos administrativos. Beleza. A partir de agora, nós podemos dizer claramente que existe o chamado decreto ou regulamento comum e o decreto e regulamento autorizado. O decreto comum, o que ele vai fazer? O decreto comum, o que ele vai fazer? O decreto comum, o que ele vai fazer? Ele vai regulamentar a fiel execução dessa lei. Esse decreto ou regulamento comum, ele não pode, a pretexto de detalhar ou regulamentar a aplicação e interpretação desta lei, inovar, fazer alteração técnica que não esteja estabelecida ou determinada nessa lei. Esse é o chamado regulamento decreto comum. Agora, a outra situação que eu mencionei já anteriormente é a seguinte. Olha só, você tinha uma lei 1 e depois veio a lei 2. Essa lei 2 autorizou a edição de decreto para modificar, revogar a lei 1. Esse decreto está autorizado por uma lei 2, em que o legislador delega ao Poder Executivo a possibilidade de, por meio de ato regulamentar, decreto regulamentar autorizado por ele, legislador, a modificar uma lei que ele mesmo, o legislador, tinha feito anteriormente. Isso aqui é para dar mais agilidade, porque senão o legislador teria que fazer o quê? Ele teria que revogar isso aqui, deixar uma lacuna e aguardar o Executivo colocar alguma coisa no lugar. Dessa maneira, ele diz assim, olha, a lei 2 diz assim, olha, enquanto o Legislativo não botar uma outra norma técnica no lugar, vale o que está na lei 1. Na hora que você botar alguma coisa, alguma modificação no lugar, vai revogar a 1, vai sair a regra técnica 1 e vai valer o que está no decreto autorizado. Então, fiquem atentos a essa expressão, regulamento ou decreto autorizado. Então, tecnicamente, o que nós teríamos? Tecnicamente, o que nós teríamos? Vamos colocar aqui, ó. Tecnicamente, o que nós teríamos? Nós teríamos o regulamento comum, o autorizado e o autônomo. O regulamento comum consiste no exercício do poder regulamentar com a menor margem possível. Só pode regulamentar para dar fiel cumprimento às leis. Isso é o que está no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O regulamento autorizado é quando o legislador, por meio de uma lei, autoriza a edição de decretos e regulamentos para modificar a norma técnica de uma lei anterior. Ele não está contrariando a lei, ele está cumprindo o que a lei 2 mandou. É o regulamento autorizado. O regulamento autorizado tem uma maior margem de atuação. E o regulamento autônomo, ele não precisa estar de acordo com nenhuma lei anterior, apenas estar de acordo com o texto constitucional. Ele já linka direto com o texto constitucional. Então, o regulamento comum linka com uma lei anterior, o regulamento autorizado linka com uma lei anterior, o regulamento autônomo linka com o texto constitucional. Então, eis aí as 3 categorias de regulamentos que nós temos hoje. Antes do fenômeno da deslegalização, nós tínhamos regulamento comum e regulamento autônomo, que é excepcional, mas havia.
Agora, com o fenômeno da deslegalização ou delegificação, nós temos regulamento comum, regulamento autorizado e regulamento autônomo. Simples dessa maneira. Bacana. A Edmar está dizendo, gente, nunca tinha estudado isso aí. Ainda bem que você está sabendo que não é uma invenção da minha cabeça, é invenção das questões. A minha função aqui é só tentar explicar a vocês e orientá-los a complementar o seu material de revisão ou reorientar o seu foco de estudo teórico para preencher essa lacuna. Uma questão como essa é aquela questão que evita você gabaritar o assunto, gabaritar a disciplina. Tudo bem? Aí aparece uma dessa, aparece outra ali, aí você vai caindo do 10 para o 9, cai do 9 para o 8, do 8 para o 6, e aí ferrou o seu concurso. Então, o nosso propósito aqui é esse, com o raio-x da questão. É a gente ir justamente naqueles lugares ocultos, né? Onde existem questões, onde temas são cobrados e a gente passa batido. Já fizemos concurso de várias bancas, inclusive do Sebrasco, aqui 2 cobrando esse assunto. Tranquilo. Então, gabarito, letra E. Questão número 6. Questão número 6. Enquanto eu tomo a minha água aqui, eu quero que você coloque aí no chat o seguinte. Quem já havia dado a devida importância a esse tema? Ou quem vinha negligenciando esse tema? Me diga o seguinte, quem está vendo essas duas expressões pela primeira vez? Quem está se atentando por essas duas expressões pela primeira vez? Coloca aí no chat para a gente ver, enquanto eu tomo a minha água aqui. O André Lopes falou o seguinte, tem o seu caderno, não tinha esse tema nele. Talvez, André, porque você tenha um caderno muito antigo e eu só comecei a abordar esse tema depois que ele começou a ficar frequente em um concurso ali de um estado, de outro, aí eu comecei a abordar. Os cadernos mais novos têm. Ou então porque você fez aquilo que hoje não tem mais problema, que na época dos cursos, o curso chegava para a gente e falava assim, olha, quantas aulas você precisa para administrar esse conteúdo? Eu falei, para todo mundo aprender, preciso de 12 aulas. Ele falava, toma aqui 7, 8. Então você tinha que dar uma compactada, entendeu? Aqui não, aqui a gente vai fazer live até quando o Supremo tirar o YouTube do ar. Esquenta a cabeça. Beleza. 6. Questão número 6. Quanto às agências reguladoras ou autarquias de controle, avalie os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos analisar os itens 1 e 2, mas o nosso foco na live de hoje, item 3. Vocês sabem por que está destacado de azul. Então, primeiro, vamos lá. São classificados por diversas leis de reforma administrativa da década de 90 como autarquia de regime especial. Essa legislação da década de 90, que criou as chamadas autarquias especiais de controle ou autarquias reguladoras, agências reguladoras, toda a agência reguladora, nós já temos lives aqui aulas aqui no canal. Toda a agência reguladora é uma autarquia de regime especial, mas eu ainda estou devendo uma live épica. Essa eu vou reunir numa live épica para eu esmiuçar as reguladoras e, inclusive, tratar o novo estatuto, o novo marco regulatório, marco legislativo das reguladoras. Tá? Inclusive, o material já está pronto. Eu estou aguardando para a gente compactar. Vamos criar aí uma semana das lives de conteúdos épicos. Preste atenção nisso aí. Para isso, é bom você já entrar na lista VIP. Está aí na descrição do vídeo. Tem lá o segundo link. Entra na lista VIP. Beleza? Então, as agências reguladoras são classificadas por diversas leis da reforma administrativa da década de 90 como autarquias sob regime especial ou regimes autárquicos especiais. Perfeito. O que impõe a diferença entre estas e as demais autarquias comuns ou regime comum. Realmente é isso. O regime jurídico, isso aqui está verdadeiro, vamos colocar um verdadeiro aqui. Ó. O regime jurídico das agências reguladoras ou agências especiais, autarquias especiais de controle, é um pouco diferenciado em relação às autarquias comuns, mas
Saiba, toda agência reguladora é uma autarquia, só que autarquia de regime especial. Questão número 2, ou assertivo número 2. Pode-se enumerar como característica do regime autárquico especial o poder normativo técnico, autonomia decisória, independência administrativa e autonomia econômico-financeira. Anotem aí. Anotem aí. Se lá no seu material de revisão, onde você abriu um tópico e colocou agências reguladoras, se lá você não tiver setado, apontado, essas características, faça agora, faça hoje mesmo, logo depois de terminar a live. Você vai colocar o quê? Ó? As autarquias, as agências reguladoras têm um regime autárquico especial, você vai anotar. Primeiro setamento que você vai fazer. O que é setar? É você colocar assim, ó, item 1, item 2, você setar. Você vai colocar, elas possuem poder normativo técnico. E esse poder normativo técnico é que gera o fenômeno da deslegalização. Tem também o seguinte, autonomia decisória, independência administrativa e autonomia econômico-financeira, entre várias outras características próprias do regime especial das agências reguladoras. Mas coloquem esses são fundamentais. E aí, esse item 2 está verdadeiro também. Item 3. No fenômeno da deslegalização ou deslegificação, que inspirou a reforma administrativa da qual surgem as agências reguladoras, a transferência do poder de criar leis aos órgãos da administração, consoante admitido pelo sistema da Constituição brasileira. Não. Não foi transferido o poder de criar leis aos órgãos. Nós vimos isso. Nós vimos isso. Vamos voltar aqui e aproveitar o desenho. Não, vamos fazer um desenho novo aqui. Ó. Fazer um desenho novo aqui. Olha. Constituição, lei, atos normativos. O que a lei, o legislador vai transferir é a possibilidade de se editar atos regulamentares ou decretos regulamentares que podem modificar tecnicamente o que dizia uma lei. Mas eles não vão editar propriamente uma lei. Não é isso que acontece. Não é esse fenômeno. Entenderam? Então, aqui está falso. Nosso gabarito, letra A. Vamos prosseguir. Questão número 7. A transferência da função normativa sobre matérias determinadas da sede legislativa estatal para outra sede normativa denomina-se. O que é isso? Olha, vamos desenhar sem preguiça. Olha lá, CF de 88, leis, atos normativos secundários. Tá aí. Então, vamos ao enunciado. A transferência da função normativa sobre matérias determinadas, não é da função normativa ampla. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei? Olha, vai editar aqui uma lei 2, da sede legislativa estatal, ou seja, aqui é poder legislativo. E aqui é poder executivo. Como regra, mas também pode ser judiciário, legislativo, rarissimamente, mas executivo. Então, o poder legislativo vai pegar uma competência dele e vai fazer o quê? E vai transferir para um ato normativo.
de maneira que o Poder Executivo vai poder editar esse ato normativo e alterar aspecto técnico de uma lei número 1. Então, a transferência da função normativa sobre determinadas matérias da sede legislativa, ou seja, do legislativo, para outra sede normativa, que no caso é o Poder Executivo. O nome desse fenômeno qual é? Que fenômeno é esse? Letra D é o nosso gabarito. Letra D é o nosso gabarito. Nós estamos na 7ª questão. Se você dominasse a simplíssima técnica de ir escaneando, tirando o raio-x do que são os elementos conceituais. Basicamente, a gente já sabe. O que é a deslegislação? É o legislativo editar uma lei, transferindo poderes que é dele legislar para o Poder Executivo, editar leis não, editar atos normativos que poderão modificar aspectos técnicos de uma lei anterior. É isso o fenômeno. E isso vem se repetindo. Então, ao se apossar desse direcionamento teórico do que você precisa, aí você vai para o seu material teórico, videoaula, PDF, aula presencial onde houver, livro, manuais, lê aquilo lá, compreende, assiste a videoaula, compreende e coloca no seu material de revisão. E pode ser um resumo, pode ser mapa mental, pode ser um esquema, um fluxograma. Aí vai do seu interesse. Pode ser a mistura de tudo isso. Mas perceberam? Vamos para a questão número 8. Vamos para a questão número 8. Diz o seguinte: o poder normativo técnico das agências reguladoras, ou seja, a possibilidade de edição de normas gerais de caráter técnico, formalizada em atos administrativos e regulamentares, em decorrência de delegação prevista na respectiva lei, é representação do fenômeno conhecido como o quê? Que fenômeno que é esse? Letra E. Está aqui o gabarito. Vamos novamente, eu vou insistir nisso, vamos desenhar e vamos ler Constituição, leis, atos normativos. Aí. O que está dizendo claramente? O poder normativo técnico das agências reguladoras, ou seja, a possibilidade de edição de normas gerais de caráter técnico, formalizadas em atos administrativos regulamentares, em decorrência de delegação. Delegação como? Você tinha uma lei 1, aí foi editada uma lei 2, essa lei 2, ela delegou a possibilidade de dispor sobre regulamentação técnica através de ato regulamentar, decreto regulamentar. Aí, esse decreto regulamentar vai poder alterar aspecto técnico da Lei 1. Esse é o fenômeno da deslegalização. Tudo bem? Então, tem essa ideia de delegação aqui. Olha. Delegou. O Poder Legislativo, o PL, delegou para o Poder Executivo aquilo que era competência só dele. Ele falou, agora eu vou ser executivo. Por meio de ato regulamentar, e não de uma lei, você pode alterar uma lei técnica sobre o assunto que eu mesmo editei. É o decreto autorizado, o regulamento autorizado, como nós acabamos de ver. Eu tenho certeza que você já tomou nota das expressões regulamento comum, regulamento autorizado, regulamento autônomo, delegação do legislativo para o executivo poder, por meio de regulamento ou decreto, alterar uma lei cumprindo o que o legislador autorizou, daí regulamento autorizado. Questão número 9. Questão número 9. Assinale a alternativa que contém uma afirmação falsa. Aqui a gente está procurando a falsa. Letra A. As agências reguladoras, expressão do fenômeno chamado deslegalização ou
Deslegificação. Tem natureza de autarquia, sendo que as leis de instituição de algumas delas atribuem-lhes a qualidade de autarquia submetida a regime autárquico especial. Perfeito. As agências reguladoras são as principais estruturas do direito brasileiro que exercem, manifestam, exprimem essa deslegificação. Porque o legislador edita leis e delega às agências reguladoras o poder de editar resoluções normativas, alterando aspectos técnicos que antes estavam disciplinados por leis e agora vão ser disciplinados por decretos regulamentares autorizados. Então, a letra A está correta. Letra B. São serviços públicos coletivos, ou seja, útil universo, aqueles prestados por agrupamentos indeterminados de indivíduos, prestados para agrupamentos indeterminados de indivíduos, de acordo com as opções e prioridades da administração, como, por exemplo, pavimentação de ruas. Está correto também. Uma outra oportunidade, a gente vai tratar da classificação dos serviços públicos, aí serviços coletivos, útil universo, útil single. Fique tranquilo. Nosso foco na live de hoje, fenômeno da deslegalização. Letra C, são serviços públicos singulares ou útil single, aqueles que preordenam-se a destinatários individualizados, sendo mensurável a utilização por cada um dos indivíduos. Está perfeito isso aí, é o que está inclusive no artigo 77 do Código Tributário Nacional. Mas esse não é o foco de hoje. Mas está correto. Letra D, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, de acordo com a lei, podem ser objeto de delegação. Aqui nós temos várias lives falando isso aí. Olha, competência exclusiva, gente, ela pode ser objeto de delegação? Competência exclusiva, ela é indelegável. Competência exclusiva, ela é indelegável. E aqui eu sugiro que você leia o artigo 13 da Lei 9784/99. Beleza. Então, nosso gabarito, letra D. A gente quer a falsa. Para confirmar o gabarito, olha o caminhão do lixo. A polícia administrativa incide basicamente sobre atividades dos indivíduos, ao passo que a polícia judiciária preordena-se ao indivíduo em si, podendo resultar prisão. Isto é, a pessoa a quem se atribui a prática de ilícito penal. Correto. Verdadeiro isso aqui. É uma das principais distinções entre poder de polícia, a chamada polícia administrativa, e a polícia judiciária. Mas o nosso foco aqui é a ideia da deslegalização, deslegificação. Prosseguindo. Última questão da nossa live de hoje, para a gente entrar na revisão e aprofundamento teórico. Vamos lá. Olha isso. Analise cada um dos itens sobre os princípios basilares que regem a administração pública e marque a alternativa incorreta. A gente quer a incorreta. Letra A. O princípio da moralidade se refere à atuação dos agentes que devem agir apenas com vistas, não apenas com vista à lei, mas, sobretudo, preservando a moral, os bons costumes e a justiça. Correto. Moralidade significa não basta apenas cumprir a lei, tem de observar padrões éticos, morais, de bons costumes e justiça. Letra B. O princípio da legalidade é incompatível com o fenômeno da deslegalização, pelo qual o Poder Legislativo permite que a administração pública crie normas de caráter eminentemente técnicas para a regulamentação de lei. Gente, o fenômeno da deslegalização ou deslegificação não viola o princípio da legalidade, não é incompatível com a legalidade. Na verdade, você precisa de uma lei autorizativa autorizando o Poder Executivo editar decretos para regulamentar tecnicamente uma lei anterior, inclusive modificando
esses aspectos técnicos de uma lei anterior. Tá aí. Então, essa questão é a nossa questão falsa aqui. Nossa questão errada. Letra C, para confirmar o gabarito. Viola o princípio da impessoalidade a determinação de construção de rodovia em frente a terrenos do prefeito municipal com a finalidade de obter valorização dos imóveis. Perfeito. É verdadeiro. Violou a impessoalidade. Letra D, não viola o princípio da publicidade a restrição de acesso a dados que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Tá ok também, tá verdadeiro, tá de acordo com o texto constitucional. E letra E, o princípio da eficácia tem duas acepções. Por um lado, ele se refere à atuação do agente público, que deve atuar com presteza e ter rendimento funcional. Por outro lado, ele se refere ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração, também visando o melhor desempenho e resultados na prestação do serviço. Então, o princípio da eficiência tem dois aspectos, é como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Tem a ver com a presteza do agente, a atuação dele, e tem a ver com a estruturação organizacional da administração. Está verdadeiro também. Então, a única falsa, letra B. Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu, já foi suficiente para você perceber a importância de você ter incluído lá no seu material de revisão os aspectos conceituais e teóricos da deslegalização desse fenômeno? Já percebeu isso aí? Então vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Beleza. Prosseguindo. Fenômeno teórico que a gente vai estudar, analisar agora, deslegalização, que é o mesmo que deslegificação. É um fenômeno inerente próprio ao poder regulamentar. E aí, a gente começa abordando a origem. Qual foi a origem? De onde surgiu isso? Tudo começou com o Programa Nacional de Desestatizações. Programa Nacional de Desestatizações. Olha lá. Tudo começou aí. Este programa, instituído pelo Fernando Henrique, ele retirava e retirou o Estado de vários setores de prestação de serviço e delegou a execução desse serviço para particulares. Ao fazer isso aí, ele aumentou absurdamente as funções administrativas do Estado, porque o Estado agora passava a assumir a função regulatória desses serviços que ele não mais prestava, e sim os particulares passavam a prestar. Então, isso aqui gerou uma hipertrofia, ficou bombada a função administrativa de regular e normatizar a iniciativa privada. E aí que houve um aumento gigantesco na demanda por normas técnicas, que até então eram elaboradas, editadas pelo Poder Legislativo. A tramitação, deliberação, votação, aprovação de leis no Legislativo é demorado. E isso ficaria, essa demora natural do Legislativo seria incompatível com a dinâmica da iniciativa privada prestando serviços como telecomunicação, saúde suplementar e vários outros. E aí surge o fundamento da nova função reguladora do Estado. Ou seja, exercer
a competência de editar os regulamentos autorizados. É isso. Que são aqueles regulamentos que vão dispor tecnicamente sobre determinadas matérias, inclusive com a possibilidade de alterar os aspectos normativos técnicos que já estavam fixados numa lei anterior ainda vigente. É como se tivesse indiretamente revogando esses detalhes técnicos que estavam na lei. Além disso, tem a transferência de algumas atribuições e serviços do setor público para o setor privado, que veio com o fenômeno da desestatização. E aí, a desestatização contribuiu para o inchaço das funções do poder público, a função reguladora. Porque agora, algo que não tinha necessidade até então, até o momento em que os serviços públicos estavam na mão de empresas estatais e autarquias, o controle era direto. Agora precisa surgir uma função regulatória com normas próprias. E aí foi aquele boom das agências reguladoras. Então, está aí o contexto jurídico histórico do nascimento desse fenômeno da deslegalização. E aí, vamos para aquela pergunta crucial. O que é o fenômeno da deslegalização? A gente só vai colocar em prosa aquilo que eu já desenhei. Desenha a pirâmide, Constituição, leis, edita uma lei que delega para o Poder Executivo editar atos regulamentares, o regulamento autorizado, que pode modificar aspectos técnicos de uma lei anterior. Simples assim. Colocando em palavras bonitas, é o seguinte: o legislador transfere do âmbito da lei formal, ou seja, aquilo que era feito por lei, lei formal, para o domínio dos normativos infralegais. Ou seja, o próprio legislador diz: aquilo que eu, legislador, vinha regulamentando por meio de leis formais, agora eu, legislador, estou autorizando ao Poder Executivo, agências reguladoras, editar atos regulamentares para dispor desses aspectos técnicos, inclusive alterando aquilo que já estava em leis que eu fiz anteriormente, eu, legislativo. Aí. Então, simples assim. Tornou-se necessário deslegalizar determinados assuntos para que os regulamentos infralegais abaixo da lei pudessem discipliná-los com eficiência e rapidez. É aquilo que eu mencionei. Se deixasse todo esse detalhamento técnico de Anatel, ANAC, ANP, ANS, Anvisa, se deixar tudo no colo do Congresso Nacional, a coisa ia ficar muito burocrática, atrasada, não ia ter modificação técnica, aperfeiçoamento, lentidão. Então, a deslegalização garantiu essa maior celeridade das alterações normativas técnicas. Além disso, o legislador ordinário, o legislador infraconstitucional, poderá transferir o poder de disciplinar certas matérias aos atos normativos infralegais. E, portanto, esses atos normativos infralegais, eles não serão contra a lei. Eles estarão cumprindo uma lei que os autorizou a modificar uma outra lei. E aí eles estarão modificando aspectos técnicos dessa lei anterior, porque uma outra lei lhes deu essa autorização, daí regulamento autorizado, decreto autorizado. Ainda no que é o fenômeno da deslegalização, ao Poder Executivo não cabe apenas administrar, mas também exerce função reguladora, desde que já esteja deslegalizada a matéria pelo Legislativo. Então, a função reguladora, disciplinadora daquele setor, daquele aspecto técnico, pressupõe
o fenômeno deslegalizador feito pelo executivo. É o executivo que define, aliás, é o legislativo que deslegaliza, não é o executivo. O próprio legislativo resolve tirar de sua competência e passar para o executivo certas matérias, não é tudo. Além disso, a deslegalização legitima o combate ao aumento exagerado do número de leis vigentes que acabam gerando insegurança e confusão nos jurisdicionados. Então, não precisa um volume gigantesco de leis formais, leis do Congresso, tratando desses assuntos técnicos próprios da função regulatória. Isso vai sendo tratado pelas famosas resoluções das agências reguladoras. Conclusão a que nós chegamos. A deslegalização é um requisito prévio ao exercício da função reguladora. Então, toda essa prerrogativa, esse poder que as agências reguladoras possuem de sair normatizando e regulamentando saúde suplementar, plano de saúde, Anvisa e medicamentos e outros aspectos, pressupõe a deslegalização feita por iniciativa do legislador, do Congresso Nacional. E aí a gente vai fechar com o conceito de deslegalização. É o fenômeno denominado de deslegalização ou delegificação. Acontece quando uma lei, sem entrar na regulamentação da matéria, rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa matéria possa vir ser modificada por regulamento. De novo, o nosso desenho. Olha lá. CF, leis, regulamentos. Muito bem. A gente vai aqui e coloca. Aqui você tem uma lei que transfere uma matéria para a função regulamentar. É isso. Então, aquilo que antes, aquela matéria que antes era regulamentada por lei formal, passa a ser possível a regulamentação por regulamentos administrativos autorizados. Como é que funciona a tal dinâmica da deslegalização? O mecanismo da delegação consiste na concessão feita pelo Poder Legislativo como poder delegante em favor do Poder Executivo. Então, uma lei passa para o Poder Executivo a competência para regulamentar certas matérias. Poder delegado, dentro de limites previamente especificados pelo Parlamento. Então, a lei que vai transferir essa competência normativa técnica vai estabelecer limites para que o delegado possa expedir normas que inovem na ordem jurídica. Então, esses regulamentos vão poder inovar na ordem jurídica sem a necessária participação do Congresso Nacional e sem contrariar as disposições da lei que delegou a função normativa sobre aquela matéria. Princípios ou princípio da essencialidade. Princípio da essencialidade da legislação. Ou seja, o fenômeno da deslegalização tem a ver, se conecta com o princípio da essencialidade da legislação. Diz assim, olha, consiste em uma transferência de poderes legislativos, mas apenas na adoção pelo próprio legislador de uma política legislativa pela qual transfere a uma outra sede normativa, ou seja, transfere do âmbito formal da lei para a sede normativa infralegal a regulação de determinada matéria. E aí, qual é a lógica que se extrai? Se tem poder de revogar uma lei anterior, ou seja, se o legislativo tem o poder de revogar uma lei que ele editou, por que não o teria simplesmente para rebaixar o grau hierárquico? Ou seja, ele diz, essa matéria, que só poderia ser tratada regulamentada por lei formal, essa matéria agora pode ser tratada e regulamentada por um regulamento autorizado, porque eu estou dizendo que é assim. É a lógica de quem pode mais, pode menos. Se eu posso revogar aquela lei toda, eu posso dizer que essa lei pode ser modificada
por um regulamento nos moldes que eu autorizei. É isso. E por que que o legislador teria direta ou imediatamente revogar uma lei, deixando um vazio normativo, até que fosse expedido o regulamento, ao invés de, ao degradar a sua hierarquia, deixar a revogação para um momento posterior ao critério da administração, que tem maiores condições de acompanhar e avaliar a cambiante e complexa realidade econômica e social. Cambiante é modificativo. Então, traduzindo o que ele disse aí, é o seguinte. Traduzindo o que foi dito, é o seguinte. Se você tem a CF aqui, se você tem lei aqui, você tem atos regulamentares aqui, o que acontece? Se você tinha uma matéria X, o que pode ser feito? Olha, o que o legislador pode fazer? Ele pode editar uma lei. Essa lei diz que o regulamento administrativo pode tratar dessa matéria, inclusive alterando aspectos técnicos que antes estavam definidos em lei. Eu não vou precisar revogar a lei e deixar uma lacuna para depois vir o regulamento. Eu simplesmente digo, quando o regulamento dispuser de modo diferente, ele vai alterar a lei. Simples assim. Simples dessa maneira. Nós até aprofundamos mais do que o estritamente necessário para você não ser pego de surpresa em matéria do fenômeno da deslegalização ou delegificação. Tudo bem? O que você vai fazer agora? Esses aspectos conceituais, características jurídicas e teóricos que você eventualmente não tinha no seu material de revisão, você vai dar uma revisão no que nós fazemos aqui, nas suas anotações, vai produzir uma consolidação, uma espécie de resumo, apontamentos, e vai inserir no seu material de revisão. E a partir de agora, todas as revisões continuadas que você fizer, este tema vai fazer parte do seu portfólio, do seu ferramental aí de conhecimentos para as próximas provas de concurso. Simples assim. Beleza. Então, essa é a ideia central do nosso raio-x da questão. Não só usar o raio-x é uma metodologia de analisar questões para direcionar o seu estudo teórico, mas também é uma espécie de garimpagem daqueles temas que estão aparecendo nas questões e talvez a gente não esteja dando a importância. E talvez seja justamente por isso que você não está saindo do seu 7 e 8 para o seu 9 ou 10 na nota. Porque falta elementos conceituais que não estão constando do seu material constante de revisão ou sequer do seu radar de análise do estudo teórico. Tudo bem? Muito bom. O André Lopes pergunta o seguinte: o regulamento autorizado pode ser modificado ou revogado por outro ato infralegal como ele? Perfeitamente. Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode alterar até detalhes técnicos de uma lei, André, ele também pode alterar detalhes técnicos de outro regulamento. O que seria isso na prática? Você pode ter uma resolução autorizada da Anvisa modificando um detalhe da lei, mas você pode ter uma outra resolução autorizada da Anvisa modificando a alteração anterior. Então, você tinha a resolução número 1, depois veio a resolução número 2, que alterou a resolução número 1. Simples assim. As primeiras resoluções, elas tendem a alterar uma lei. Depois, ficam só resoluções alterando resoluções. Ou seja, regulamentos autorizados modificando regulamentos autorizados anteriores. Simples dessa maneira. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá um toque lá no sininho, deixe o seu like. Se você está gostando aí dos conteúdos, compartilhe com seus amigos, inimigos, convide-os para conhecer o nosso canal, nosso conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui participando comigo dessa live. Mais um tema que vai fazer parte aí
do seu arcabouço de conhecimentos para enfrentar tranquilamente os concursos públicos. Uma boa noite de descanso para você. Amanhã tem mais o nosso episódio número 55 do Raio-X da Questão. Se você ainda não se inscreveu na lista VIP aí na descrição do vídeo, corra lá, a hora é agora. Tchau, tchau, um abraço.